paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abramos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 35. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é o clamor de um Cristo solitário. Meu Deus. Eu queria chamar a sua atenção para o primeiro verso que nós lemos, que é o de número 35. Nós vemos ali que no verso 35 está Pedro e está os outros discípulos. Eles estão conversando com Jesus e eles falam assim, ó: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu morrerei. Então Pedro, ele se posiciona. Pedro, ele chega para Jesus e ele fala: ainda que eu precise morrer pelo Senhor, eu vou morrer. E os outros discípulos que estavam juntos também falaram: nós também. E aí a primeira coisa que eu quero me questionar e te questionar, irmão, é que é fácil falar que nós morremos por Deus. Difícil é viver com Ele. Porque naquele momento foi muito fácil para eles olharem para Jesus e falarem: nós morremos pelo Senhor, nós entregamos a nossa vida pelo Senhor. Mas viver com Ele, eles não queriam. Viver com Ele, eles não estavam dispostos a viver. Mais uma vez nós vemos discípulos de boca, mas não discípulos de ação. Nós vemos discípulo de lábio, mas nós não vemos discípulo de postura e de conduta. É muito fácil no íntimo do Senhor, é muito fácil no momento que nós temos ali, a gente levantar nossas mãos e falamos: se preciso for, eu morro por ti, eu te entrego a minha vida. Mas quando Jesus convidou eles para estarem com Ele, para orarem a Ele, para buscarem a Ele, para se derramarem diante dEle, eles não quiseram, eles não estavam presentes. Então a primeira coisa que a palavra nos confronta nessa noite é: muito fácil nós falarmos que vamos morrer por Deus. Difícil é nós vivermos com Ele. O Senhor nessa noite, Ele quer falar conosco a respeito de oração. O Senhor nessa noite, Ele quer falar conosco a respeito de comunhão. O Senhor nessa noite quer falar conosco a respeito de intimidade com Ele. Aleluia! E quando nós falamos sobre intimidade com Deus, o Senhor nos leva a entender que existem 3 níveis de intimidade com Deus. O primeiro nível de intimidade é quando Ele chega para quase todos os discípulos e fala: venham comigo e se assentem aqui. O primeiro grau de intimidade com Deus é o se assentar aqui. Só que eu creio que você não quer parar nesse nível e nesse degrau de intimidade com Ele, de apenas vir e se assentar aí. Logo depois que Ele chama os discípulos e colocam ali alguns para se assentar, Ele toma Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e Ele leva eles para mais próximo. Ele leva eles para um nível diferente. Ele leva eles para um grau de intimidade mais profundo. E quando nós vemos
Na palavra de Deus, esses três, eles eram mais íntimos do Senhor. Esses três, eles passavam mais tempo com o Senhor. Esses três, eles tinham mais intimidade, mais comunhão, mais relacionamento com o Senhor. Eles chegaram nesse segundo nível de intimidade. E aí, o terceiro nível, o terceiro grau e o mais poderoso, porém, eles não conseguiram chegar lá, era o nível e o grau da intimidade, onde o Senhor Jesus chamou eles para serem participantes da sua própria dor. Meu Deus. Primeiro grau de intimidade, ele chama todo mundo e fala: se assenta aqui que eu vou ali orar. Segundo grau de intimidade, ele pega os três e fala: vem orar, vem vigiar comigo. Terceiro grau da intimidade, ele queria dividir o momento. Ele queria dividir a dor. Ele queria aquele momento de relacionamento, aquele momento de comunhão. E isso ele não pôde obter nem daqueles que eram mais próximos e mais íntimos dele. Porque a Bíblia fala que ele começou a passar mal. Ele começou a se angustiar. Ele começou a ficar aflito, ele começou a ficar moado, abatido, oprimido, sobrecarregado. E quando ele chegou para aqueles que ele tinha intimidade e proximidade, eles não estavam ali com ele, eles estavam dormindo. O que a gente tem que entender, irmãos, é que o Senhor, ele mais uma vez, ele está falando conosco a respeito de oração. O Senhor mais uma vez, ele está falando conosco a respeito de intimidade. O Senhor mais uma vez está falando conosco a respeito de gastar tempo com Ele, de investir tempo com Ele. Só que eu quero te dizer que nós não temos mais tempo. Só eu quero te dizer que até quando você vai entrar por essa porta e Deus vai falar com você mais uma vez sobre oração? Mas quantas vezes você vai entrar por essa porta, o Senhor vai ter que falar com você que você precisa gastar tempo com Ele, que você precisa dobrar o seu joelho? Deus, Ele não precisa de você para nada. Deus, Ele não precisa de mim para nada. Deus, Ele está cansado de mendigar que você dobre o seu joelho. Deus está cansado de ter que às vezes mendigar. Pelo amor de Deus, ora. Pelo amor de Deus, busca. Pelo amor de Deus, clama. Isso é cansativo. A gente não suporta alguém que a gente tem que implorar para ter a atenção daquela pessoa. E com Deus nós fazemos o mesmo. Ele tem que praticamente implorar. Ele pega os discípulos, ele pega aqueles três, porque com os outros 9 ele não podia nem contar. Ele, dos 12 ele separa 9, esses daqui não dá para contar mesmo. Esse daqui, ó, fica sentadinho, só escutando eu pregar, só escutando eu falar, só escutando eu fazer, mas para intimidade, para relacionamento eu não posso contar com vocês. Aí ele chama 3, e aqueles 3, ele está sofrendo, ele está chorando, ele pede para aqueles: vocês podem, por favor, passar por esse momento de dor junto comigo? Fica aqui comigo, eu vou ali orar, mas eu já volto. Passa por esse momento de dor junto comigo. Ele pediu, fica comigo, ele praticamente implorou: divide esse momento comigo, vigia comigo. E ele não o teve. Assim como ele não o teve com eles, ele também não tem contigo. Assim como ele não o teve com eles, ele não o tem comigo. Mas quanto tempo, mas quantas pregações, mas quantas palavras o Senhor vai ter que falar conosco a respeito de oração? Basta. Parece que a gente inverteu a ordem. Parece que não é nós que somos os miseráveis que precisamos dele. Parece que é ele que precisa da gente. Está na hora da gente acordar.
porque nós somos os discípulos que estão dormindo. E sabe o que é pior, pastor? É que às vezes a gente acha que nós somos aqueles três, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E o Senhor fala para nós: quiçá nem entre os 9 que ficaram vocês estão. E o Senhor Jesus, enquanto ele orava, e o Senhor Jesus, enquanto ele sofria, porque se você pensa que você foi salvo pela graça, sim, mas não foi de graça, porque ele sofreu tanto, ele ficou tão angustiado ali no Getsemane, que a Bíblia fala que ele suou, suor e lágrimas de sangue, tamanho sofrimento, tamanha angústia e tamanha dor. E a Bíblia nos mostra que nesse momento de oração, nesse momento de angústia, o Senhor Jesus, ele nos dá 4 lições sobre oração. E a primeira lição é que quando ele se ausenta e ele vai orar, a Bíblia é muito clara que ele se prostrou sobre o seu rosto. O que significa se prostrar, irmão Eduardo, sobre o seu rosto? Significa você se humilhar, você colocar a cara no pó. Isso é se prostrar sobre o seu rosto. A primeira lição sobre oração se chama humilhação. E nós, na maioria das vezes, fazemos uma oraçãozinha sem humilhação nenhuma, sem reverência nenhuma. A gente ora sentado, a gente ora cochilando, a gente ora dormindo. Eu não estou falando que não pode orar deitado, eu não estou falando que não pode orar cochilando, eu não estou falando isso. Eu estou falando que o Senhor exige de mim e de você uma reverência. Aleluia. A gente não entra diante de um rei de qualquer jeito. A gente não entra diante de um juiz de qualquer forma. E como que a gente é louco para entrar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz dos Juízes, que há de julgar os vivos e os mortos de qualquer jeito e de qualquer maneira. Como que a gente pode não ter reverência na oração? Como que a gente pode, no momento de oração, se comportar de qualquer jeito? No momento que o próprio Filho, o único santo nessa terra, que pisou nessa terra e que vai pisar, o único imaculado, Cordeiro Santo, Príncipe da Paz, colocou a cara no pó para orar. E o bonito do presbítero quer orar de qualquer jeito. E o bonito do presbítero não quer dobrar o joelho. E o bonito do presbítero não quer ter um tempo, ele quer orar só no carro. É para orar no carro, é para orar no trabalho, mas é para orar no quarto. É para orar de pé, é para orar deitado, mas é também para orar no joelho. É para orar de dia, é para orar de noite, mas também é para orar de madrugada. Reverência, humilhação, é isso que nos falta. Nos falta reverência e nos falta humilhação. A próxima lição sobre oração que o Senhor Jesus nos dá é que o Senhor Jesus, naquele momento, ele fala assim: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que ele estava falando ali? Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero dessa forma. Senhor, eu quero desse jeito. Ele foi muito claro com Deus no que ele estava pedindo. E muitas das vezes a gente não recebe de Deus aquilo que a gente pede, porque a gente não é claro no pedir. Ai, Senhor, sabe, eu não sei o que eu queria tanto. A gente não é claro. Hoje a gente pede para ir para a direita, amanhã a gente pede para ir para a esquerda. Hoje a minha oração é para ir para frente, amanhã a minha oração é ir para trás. O Senhor precisa de orações claras. O Senhor responde, Ele atende a orações claras. O Senhor Jesus, Ele não falou assim, ó, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele não falou isso. É verdade. Jesus na oração dele não falou, tu sabe de todas as coisas. Não.
Ele falou: se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, Senhor, a minha vontade, o que eu quero, o que eu preciso que o Senhor faça na minha vida é isso. E nós, na nossa oração, a gente não tem clareza. A gente às vezes dobra o joelho e fica mudo. Às vezes a gente dobra o joelho entra diante de Deus e fica sem ter o que falar. Tudo bem, mas pensa, anota, escreve, tenta organizar as ideias, depois vai, mostra isso, entrega isso para o Senhor. Aleluia! Porque diversas vezes na Bíblia ele chegou para pessoas necessitadas, sabendo o que ele precisa, e ele falou: o que você quer que eu te faça? Aleluia! Ele já chegou para cego e falou para o cego: o que você quer que eu te faça? Estava claro ou não estava o que ele precisava? Mas ele precisava escutar da boca daquele cego o que ele queria, da forma que ele queria. Glórias a Deus! E a gente fica numa oraçãozinha: ah, tu sabe de todas as coisas, faça a sua vontade é a parte B da oração. A parte A é você pedir o que você quer. Ele fala assim: Senhor, o que eu quero é isso, se possível passe de mim esse cálice. A próxima lição é: ele mostra a submissão à vontade de Deus. Glórias a Deus! Ele fala: contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. O nosso problema é que nós temos orações que não são eficazes, que não são eficientes, é que a nossa oração é xoxa, a nossa oração é mole, a nossa oração é molenga, a nossa oração não vai para frente nem vai para trás, porque a gente fica, nem pede o que quer, porque sabe todas as coisas, nem entrega tudo na vontade dele, porque eu também quero que ele não faça só a vontade dele, eu quero que ele faça a minha vontade. Então está vendo como é uma oração capenga? Uma oração firme, uma oração que vai haver resposta. É aquela oração onde primeiro você coloca a cara no pó e se humilha, depois você deixa de forma clara para ele o que você quer. Glórias a Deus! Depois que você deixou de forma clara aquilo que você quer, você subjuga o que você quer à vontade dele. Glórias a Deus! Senhor, eu gostaria que fosse assim. Contudo, se a sua vontade for outra, que prevaleça a sua e não a minha. No entanto, Pai, está muito claro o que eu quero. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus! E a Bíblia também nos mostra o seguinte: ele fez a primeira oração, voltou para falar com os discípulos, estava dormindo. Ele foi para a segunda oração, voltou para falar com os discípulos. Ele foi para a terceira oração. Eita Deus! Sabe o que ele nos mostra? Insistência. Aleluia! Sabe o que ele nos mostra? Persistência. Sabe o que ele nos mostra? Perseverança. Tem muito cristão que não recebe porque está não insistindo, e ele nos manda a insistir. Jacó brigou com o anjo: eu só te largo quando você me abençoar. E ele ficou a noite inteira naquela peleja. E a gente pega a briga e larga. A gente pega o assunto, dobra o joelho e abandona. E nós vemos Jesus, enquanto o problema ainda não resolveu, ele não larga. Enquanto o problema não resolveu, ele insiste. Ele ora a primeira, ele volta e conversa com o discípulo, ele ora a segunda, ele vai e conversa com o discípulo, ele volta e ele ora a terceira, mas ele não larga o osso, ele não abandona. Glórias a Deus! Aleluia! Sabe qual que é o seu problema? Você ora um dia, no outro você larga. Sabe qual que é o seu problema? Você ora uma semana, na outra você larga. O que Jesus quer me ensinar e quer te ensinar aqui é: enquanto
o problema ainda não resolveu, enquanto a situação ainda não teve uma resposta, você não para de orar. Tem muito cristão achando que o silêncio de Deus é uma resposta, e não é. Deus, ele é um Deus claro. Com ele é tudo preto ou branco. Não tome o silêncio de Deus como uma resposta, porque não é. Deus nunca deixou um servo fiel sem direção. Então, se ele ainda não falou, se ele ainda está em silêncio, continua orando. Tem muita gente que começa a oração e depois interpreta o silêncio de Deus, o não falar de Deus, como uma resposta. E não é. Ele falou, ele revelou, ele deu a resposta, ele deu a direção, ainda não. Então por que você parou de orar? E aí fica o questionamento aqui, irmãos. Quando o assunto é oração, nós estamos acordados como Jesus, ou nós estamos adormecidos e dormindo como os discípulos? A Bíblia fala que eles começaram a pestanejar, o olhinho começou a ficar pesado, e eles dormiram. O Senhor Jesus chega para aqueles discípulos que tinham acabado de fazer, pastor, uma revelação de amor para ele, uma declaração de amor para ele. Há poucas horas, há poucos minutos, eles estavam assim, ó: eu te entrego a minha vida, eu mato e morro pelo Senhor, eu faço o que for preciso, possível e o impossível. Aí Jesus pega, leva para perto e fala: vigia aqui comigo, que eu estou extremamente angustiado, fica aqui comigo, alerta, que eu vou ali orar e já volto. Aí quando ele volta, os bonitos estão dormindo. Quando ele volta, os bonitos estão roncando. E aí Jesus olha para Pedro, para aquele que tomou a palavra, querendo a falastrão. Ele estava sempre pegando a palavra, se posicionando, ele era cheio de opinião. Pedro, tanto que ali no verso 35 ele foi o primeiro a falar: eu morro pelo Senhor. E os outros acompanharam. Quando Jesus falou que ele ia ser morto, que ele ia ser pego, ele falou: jamais. Jesus falou assim: se afasta de mim, Satanás. Ele estava sempre falando, mas na hora de agir, nada. Na hora de orar, nada. E aí Jesus volta, olha para Pedro e fala assim, ó: nem por uma hora pudeste vigiar comigo. Irmãos, eu não sei se você crê, eu não sei se você não crê, mas eu creio que quando o Senhor Jesus falou uma hora, Ele quis falar para Pedro: uma hora comigo é o mínimo que eu esperava de você, bonito. Uma hora comigo é o mínimo que eu esperava. Porque o Senhor Jesus, ele era extremamente sábio, extremamente inteligente. As palavras dele, elas não eram lançadas de qualquer forma, porque não era qualquer um falando, era o Filho de Deus, era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores falando. E aí ele coloca a palavra dele assim, pastor: nem por uma hora pudesse vigiar comigo. Ou seja, ele estava diminuindo o menos de uma hora, ele estava quantificando o tempo com ele. Aí a pergunta que eu te faço na pele de Jesus aqui é: você tem dado uma hora para ele? Ou se Jesus chegasse para você hoje, ele ia olhar e ia falar assim, ó: presbítero Douglas, nem por uma hora pudeste vigiar comigo. Irmã A, B e C, nem por uma hora pudeste ficar na minha presença.
nosso problema é que a gente quer dar 15 minutos para Deus em oração e achar que tá bom. O nosso problema é a gente separar 10 minutinhos para fazer um devocional, 10 minutinhos para fazer uma oração de agradecimento e colocar um louvorzinho e mandar uma mensagem para A, para B, para C. Já fizemos o nosso que a gente tinha que fazer com Deus. É verdade, Deus, aleluia. Mas o Senhor Jesus, Dessa maneira, Jeová, Ele pega Pedro, eita Deus. há pouco, Pedro, você falou que você morria por mim. Há pouco, Pedro, você falou que dava a vida por mim, mas não passou uma hora comigo, você já está dormindo. Deus. Não passou uma hora na minha presença e você já voltou para as coisas da carne. Não tem uma hora de dedicação comigo. Jesus. Glórias a Deus. Eu tenho certeza Glórias a Deus. que eu e você somos esse Pedro. Eu tenho certeza. Dá para contar nos dedos verdade. as pessoas que diariamente passam uma hora com o Senhor. Aleluia. É verdade, meu Deus. Aleluia. Dá para contar nos dedos as pessoas que passam todos os dias uma hora com o Senhor, orando, com a cara no pó, Meu Deus. humilhados. Aleluia. O Senhor, Ele está me confrontando, Ele está te confrontando nessa noite. Glórias a Jesus. Aleluia. Eu já passei pano em pregações, eu já tirei o pé às vezes em pregações, mas o Senhor Jesus na palavra Ele deixa claro e Ele fala sobre tempo, Ele fala sobre cronômetro. Ele não falou isso aqui, essa é uma hora. Não vamos ser levianos, não vamos achar que isso aqui foi força de expressão, porque não foi. A gente interpreta isso aqui como força de expressão para fugir do que isso me confronta e te confronta. Glórias a Deus. Se a gente não tem tempo no nosso dia a dia para passar uma hora com o Senhor em oração, o que a gente quer fazer no céu? Meu Deus. Se eu não tenho uma hora para conversar com a minha namorada, como que eu vou querer casar e viver 24 horas com essa mulher? Não é compatível. Não é compatível. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou querendo te ensinar algo do meu entendimento. Eu estou com a Bíblia aberta. Aleluia. E com a minha Bíblia aberta, que a tradução é a mesma que a sua. Glórias a Deus. O Senhor Jesus olha para Pedro e para aqueles discípulos e fala: nem por uma hora vocês puderam vigiar comigo. Ele fala: vocês não conseguiram passar nem uma hora comigo. Glórias a Deus. Oh, meu Deus. Se Deus puxar o teu histórico dessa semana, da semana, Ele encontra uma hora. Meu Deus. Se Ele puxar o teu histórico hoje, Ele encontra uma hora. Irmãos, se Ele puxar o seu histórico do mês, Ele encontra uma hora. Meu Deus. Se Ele puxar o seu histórico do semestre, Ele encontra uma hora. Meu Deus. Aleluia. E Ele chegou para aqueles discípulos Glórias a e Ele exigiu e Ele cobrou a uma hora deles. Você acha que Ele não vai cobrar a uma hora minha? Glórias a Deus. Se Ele cobrou daqueles discípulos a uma hora deles, você acha que Ele não vai cobrar a uma hora sua? O nosso problema é que a gente romantiza. Nosso problema é que a gente não leva isso aqui a sério. Nosso problema é que a gente quer sempre dar um jeitinho e não tem. Eu vou te falar o que eu faço, não por mérito próprio,
Mas porque um dia eu aprendi isso aqui com o senhor. Se você quiser fazer ou não, aí é problema seu. A minha esposa está de prova. Eu pego o bonito do meu celular, coloco aqui na minha cara, dobro o meu joelho e disparo o cronômetro. Porque se eu for orar o que eu estou com vontade, eu vou orar 10 minutos, pastor, e vou parar. Se eu orar o que eu senti no coração, Glórias a Deus. eu vou orar 20 minutinhos e vou sair. Se eu não te, eu estou falando por mim, faz ou não, isso aqui não é uma posição bíblica. O Senhor Jesus falou 1 hora, mas Ele não falou para ninguém usar cronômetro. Estou falando o que eu faço. Eu coloco o cronômetro, eu só levanto dali quando passa e bate 1 hora naquele cronômetro. Aí eu entrego a minha oração e falo: Senhor, pelo menos 1 hora eu te entreguei. Glória a Jesus. Aleluia. Porque senão, irmã Viviane, o joelho dói. Porque senão, irmão Eduardo, a fome bate. Aí a gente, vou só entregar essa oração rapidinho aqui, vou correr para a cozinha para fazer um lanche. É verdade, Deus. Porque senão o mundo engole a gente. É verdade. Aleluia. Eu tenho um material aqui para pregar por horas. Mas se a gente tiver um centro dessa palavra e um centro dessa mensagem, que eu quero que você leve para casa, é a seguinte frase de Jesus: nem por 1 hora pudeste vigiar comigo. Olha aqui para mim. Todos os dias que você passar um dia todo sem nem passar o mínimo 1 hora com o Senhor, lembra de Jesus batendo na sua cama e falando assim: ó, nem por 1 hora pudeste vigiar comigo. No dia seguinte, você vai fazer a sua oração de 10 minutos achando que está abafando. Lembra de Jesus sussurrando na sua alma: nem por 1 hora pudeste vigiar comigo. Glórias a Deus. É fácil? Não é. Mas eu tenho certeza que se eu largar um celular na sua mão, você passa 1 hora vendo bobagem fácil. Glórias a Deus. Se eu te perguntar se é fácil orar, você vai falar não. Mas quantas vezes você já não ficou no seu sofá assim, ó? Eita, Jesus. Tô só relaxando, irmão Eduardo. O dia foi puxado. Só aqui, ó. Alguns é Instagram, outros é Facebook, outros é TikTok. Mas o movimentinho é o mesmo. É pra cima o dedinho, ó. É pra cima. Às vezes para pra assistir o vídeo, às vezes dá 2 toquinhos pra curtir, às vezes toca na setinha e manda pra alguém, mas passa 40 minutos, passa 1 hora, passa 2, passa 3. Mas aqui, ó, o joelho dói. Meu Deus. Ei, Jesus, glória ao teu nome. Aqui, ó. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Olha pra cá, pro seu celular, e lembra de Jesus falando: nem por 1 hora Meu Deus. pudeste vigiar. Aleluia, Jesus. Se vocês, assim como eu, aplicarem isso na vida a partir de hoje, a vida é outra. Aleluia. Faz uma prova com o Senhor. Faz uma prova. Tira uma semana. Tira 15 dias. E fala: Senhor, eu vou passar uma semana, eu vou passar 15 dias fazendo isso aqui, ó. O que os discípulos não puderam te entregar, eu vou te entregar. Aquela 1 hora que eles não te deram, eu vou te dar. E depois você me conta como que tá a tua vida, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele... Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, glória a Jesus. Só basta isso. Aleluia. Só basta isso, a gente pegar. Lembra de mim. Quem sou eu para dar um exemplo aqui? Mas lembra de mim. Cronômetrozinho na tela, valendo.
Diabo pode roncar, barriga pode roncar, joelho pode doer. Só levanto daqui quando der uma hora. Irmão, o atleta ele corre 42 quilômetros, nada 3 quilômetros, pedala 180, ou seja, o corpo humano ele é capaz de fazer coisas inimagináveis. Você é capaz de orar muito mais do que você acha. Você é capaz de orar muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. A gente tem que entender que a régua de Deus dos heróis da fé, ela é muito alta. Daniel orava 3 vezes por dia. Eu acho melhor, irmão José, a gente ficar aqui com os discípulos na hora. Não vamos nem olhar para o Daniel 3 vezes por dia, não vamos nem olhar para ele. Não vamos nem olhar para Jacó, a noite inteira brigando, não. Vamos se contentar a olhar para os discípulos, 1 horinha. Ai, mas eu estou muito cansado. Eu sei que do mais velho ao mais novo fica no mínimo 1 hora por dia no celular. Alguns celulares eles dão relatório, outros não dão, mas puxa, que eu tenho certeza que 1 hora por dia você fica nesse celular. Sabe quantas vezes a gente abre o WhatsApp por dia? No mínimo 1000 vezes. Chega algo, a gente olha, vai, e vai, e vai. Mas a gente não consegue passar 1 hora. Glória a Deus. Deus sim, poderoso. A pregação foi essa. O desafio foi lançado. Aleluia. Pega quem quiser. Mas se lembra que você não é mais ignorante. E que naquele grande dia o Senhor vai falar assim, ó. Nem 1 hora você pôde deixar pra mim. Eu vou falar a minha última experiência pessoal e já acabo. Sabe o que me impulsiona a ficar 1 hora de joelho dobrado? Eu falo assim, ó, hoje pode ser o meu último dia. Eu posso morrer hoje. Então se eu vou morrer hoje, eu vou chegar lá pronto. Se eu vou morrer hoje, eu vou chegar lá preparado. Glórias a Deus. Porque eu tenho certeza que se o irmão José soubesse que o último dia dele ia ser hoje, ele ia passar no mínimo 1 hora orando. Aleluia. Tenho certeza, se a irmã Laura soubesse hoje é o meu último dia, no mínimo, ela ia passar 1 hora orando. Gente, pode ser. Sim. Pode ser o último dia. É verdade, Deus. Então não vamos ser pegos desprevenidos. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e as palmas do